Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Atos dos Apóstolos, parte 1. Implantação da Igreja de Cristo na Palestina, 1:4-12, ou Atos de Pedro. Do capítulo 8, versículo 1 ao capítulo 9, versículo 43. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Perseguição e dispersão da comunidade. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. O diácono Filipe em Samaria. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando-o unanimemente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Simão, o mago. Ora, havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas, depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando, estupefado, os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos.
Conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: Levanta-te e vai para o sul, em região do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: Aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: Porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: Como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: Como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro, mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, 7 sequências. O eunuco disse a Filipe: Rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: Eis aí a água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azote. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão. Abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Batismo de Saulo por Ananias. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu: Senhor, muitos já me falaram deste homem, quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido, que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer por meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse:
Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Primeiras pregações de Saulo em Damasco. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Estas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Apostolado de Saulo em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, tentava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho, e como lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante, permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenitas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Período de tranquilidade. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor ao Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Milagre de Pedro em Lida. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia paralítico num leito. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona, e converteram-se ao Senhor. Ressurreição de uma mulher em Jope. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmola que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima. Cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhes as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando vivia. Pedro, então, tendo feito todos sair, pôs-se de joelho e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe viva. Este fato espalhou-se por toda Jope e todos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão.